Ei, gente! Olha, pra quem tá chegando agora, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 10 anos, da Lily de 7. A gente mora no Canadá há quase 9 anos. Bom, já tem um tempo que as pessoas estão me pedindo pra falar sobre o meu trabalho, né? Então chegou a hora. No vídeo passado, eu contei como que eu larguei a profissão de geóloga, como que foi o processo pra me tornar ilustradora infantil e como surgiu o nome do meu negócio. Então dá uma olhada lá pra entender o babado todo. Pois bem, desenhar sempre foi um hobby meu desde a infância, mas tudo que eu sei até hoje foi praticando e estudando sozinha. Quando eu estava com 20 anos, eu fiz um curso básico de desenho de observação, que é aquele tipo de desenho que o professor coloca um objeto no meio da sala, todo mundo sentado em círculo, e você tem que desenhar o mais fielmente possível com todos os detalhes que você puder. Eu amei fazer esse curso, e por causa disso eu comecei a fazer a faculdade de artes plásticas, mas eu só fiz o primeiro período, porque de repente eu fiquei me questionando como que seria a minha vida sendo artista plástica no Brasil. Então eu acabei indo fazer geologia. Porque, né, gente, tem tudo a ver, né? Bom, acontece que eu sempre gostei mesmo da área de geologia, eu sempre gostei desses assuntos, e aí eu fiquei pensando que como geóloga eu teria mais chances de conseguir um emprego assim estável e mais rentável, né? Como eu contei no vídeo passado, depois que eu virei mãe, eu larguei a geologia, comecei a desenhar de novo como hobby, eu postava esses meus desenhos no blog que eu escrevia. Daí a gente veio aqui para o Canadá e várias mães que acompanhavam esse meu blog começaram a se interessar pelas ilustrações e me perguntar se eu não faria o desenho dos filhos dela. Uma dessas mães tinha uma confecção infantil e me encomendou algumas estampas e eu aceitei o desafio. E isso abriu as minhas portas para a ilustração digital, que era uma coisa que eu não fazia a menor ideia como que fazia. Gente, foi uma reviravolta na minha vida. Para quem não sabe, ilustração digital é o tipo de ilustração que você faz no computador, né? O que não significa que você vai apertar um botão e o desenho está pronto. É mais ou menos como fazer uma pintura no papel, só que ao invés do papel ou de uma tela, né, você usa uma tablet ou uma mesa digitalizadora. Essa mesa vem com uma caneta com a qual você vai desenhar naquela superfície. Os movimentos que você faz, eles são traduzidos como desenho na tela do computador. A maioria das tablets hoje em dia, como a que eu tenho, consegue detectar a inclinação da caneta ou a pressão que você faz, assim como se fosse um lápis ou um pincel, sabe? E a gente consegue controlar a espessura da ponta, não a espessura física, mas a espessura digital. Daí você determina se você quer uma linha grossa, se você quer uma linha fina, se o traço é macio ou é ríspido, se a textura parece com a de lápis, giz de cera ou uma aquarela. E isso você consegue mudando as especificações uma por uma até conseguir o efeito desejado. Pois eu não tinha a menor experiência com nada disso quando eu comecei a receber as encomendas e foi aí que eu comecei a estudar muito sozinha. Nessa época a gente ainda morava em Vancouver, que foi onde a gente morou por 6 meses antes de vir para Squamish. O Nick tava para fazer 2 anos, super ativo, gente, olha, vocês não têm noção. O Rafa viajando, muito ao trabalho. Aliás, foi nessa época que ele começou a viajar. Mas eu estava determinada. Então eu comecei a revirar a internet toda atrás de tutoriais e eu comecei a praticar o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu tentava aprender ilustração digital, eu também estava tentando aprender a desenhar de forma lúdica. Foram 2 aprendizados caminhando juntos. A minha vontade é que eu conseguisse desenvolver um estilo que eu conseguisse transformar uma criança numa espécie de personagem de livro infantil, sabe? Eu queria que fosse um desenho leve, lúdico, com traços suaves, arredondados e que retratasse as crianças com muita doçura, com inocência. A minha maior insegurança era de não conseguir capturar as fisionomias, a personalidade, a essência de cada criança, especialmente porque seria feita a partir de fotos, né? Então, para mim, aquilo é um desafio maior. Eu não conhecia necessariamente a criança que eu estava indo desenhar. E aí eu ficava me perguntando assim, será que os pais dessa criança vão olhar para esse desenho e vão reconhecer o filho deles? Ai, gente, pois só tinha um jeito de saber, né? Era fazendo. Então, antes de começar a aceitar todas as encomendas, né? Eu comecei desenhando várias pessoas que eu conhecia. Não só criança, mas adulto também. Mas aí eu tentava dar um toque infantil, sabe? Então, eu passei a carregar o meu caderno para todo lado, gente. Eu desenhava enquanto eu comia, enquanto eu cozinhava, quando eu ia no banheiro, quando eu levava o Nick no parque, quando eu pegava ônibus, de dia, de noite. Era o tempo todo, em todo lugar. O primeiro desenho personalizado de crianças que não eram o Nick foi esse.
Eu ainda não me sentia preparada para fazer em formato digital. Então, no início, eu fazia em aquarela e daí eu mandava para a pessoa pelo correio. Repare que em todos esses primeiros desenhos eu ainda não tinha um estilo próprio definido. As características ainda não eram assim muito consistentes. Em alguns, a cabeça era bem maior que o corpo, braços e pernas fininhos, em outros era tudo mais proporcional. Em alguns, os traços eram mais lúdicos, em outros mais realistas. E, gente, e essa busca pelo estilo próprio do artista, esse que você bate o olho num desenho, numa ilustração, numa arte, e reconhece de que artista que é, mesmo sem ver a assinatura, é uma coisa que pode durar anos para ser desenvolvida. E mesmo depois que já está bem desenvolvida, ainda pode mudar. Agora, esses foram os primeiros desenhos digitais que eu consegui fazer. Gente, como que eu apanhei para fazer esses desenhos? Vocês não têm noção. Mas para mim, a maior vantagem é que eu não dependia mais do correio para mandar para o cliente. E aí eu tinha flexibilidade de poder mudar as cores, detalhes e até mesmo a paisagem de fundo se necessário. E isso, quando o desenho é personalizado, né? Quando você está fazendo sob medida para alguém, é uma vantagem enorme. Pois bem, com o tempo, gente, meu trabalho foi ficando cada vez mais conhecido. Foi um negócio assim de boca a boca, sabe? Para você ter uma ideia, eu comecei a pegar as primeiras encomendas no finalzinho de 2010 e lá para meados de 2011 eu já pegava de 3 a 5 encomendas por semana e eu tinha uma lista de espera com mais de 200 pessoas esperando por um desenho meu. Gente, eu nem estava acreditando. Essas aí são algumas das crianças que eu tive a honra de desenhar ao longo de 3 anos. Nesse ponto, todas as ilustrações que eu fazia eram digitais e para cada ilustração eu gastava no mínimo 10 horas de trabalho do início ao fim. Mas às vezes eu gastava até dias. Para cada desenho, os pais me mandavam várias fotos da criança e uma descrição detalhada da personalidade dela, coisas que ela gostava de brincar, de fazer. E eu tentava elaborar um desenho que refletisse isso e tentasse capturar a essência da criança. Nesse processo, eu cheguei a desenhar centenas de crianças e fiz algumas famílias também. Mas para mim, o que mais me inspirava era mesmo o mundo infantil. E eu gostava ainda mais quando eu tinha liberdade de fazer o desenho de forma lúdica, retratando crianças sendo crianças, na natureza, com os animais ou no mundo da imaginação. Paralelamente às encomendas, eu tentava continuar fazendo ilustrações pessoais e desenhando o Nick. Eu cheguei a fazer um desenho na parede do quarto dele, que aliás ele tem até hoje, e depois eu transformei em quadrinho. E daí eu comecei a fazer ilustrações para colocar na capa do meu blog. E de vez em quando eu estava mudando, inclusive essa que eu uso na vinheta do canal até hoje, né, gente? E com isso se abriu um outro nicho para mim, as blogueiras. Várias delas começaram a ver os cabeçalhos que eu estava fazendo para o meu blog, se interessaram e começaram a me encomendar também. Gente, foi surreal, porque nessa época, todo blog que eu entrava tinha um desenho meu na capa. De repente, até você aí acompanhava um desses blogs antes e nem sabia que fui eu que fiz aquele desenho, né? Gente, foi realmente, assim, muito incrível. Eu não esperava que isso tudo fosse acontecer, sabe? Que meu trabalho fosse ficar tão conhecido e que tantas pessoas fossem se interessar por ele. E eu também fiquei muito feliz de ver que eu tava progredindo como artista, que eu tava aprimorando a minha técnica, encontrando meu estilo e vinham encomendas de pessoas de todas as partes do mundo. E por mais feliz e lisonjeada, eu comecei a me sentir sobrecarregada. Nessa época eu já estava grávida da Lily e comecei a me sentir assim meio que culpada por não estar dando mais atenção pro Nick, né? Afinal de contas, esse tinha sido o maior motivo para eu ter saído da geologia. Mas o problema não foi só esse, não foi só o fato de eu estar me sentindo sobrecarregada, porque isso era fácil de remediar, né? Era só eu começar a pegar menos encomendas. A verdade é que eu comecei a me cansar mesmo dessa relação com o cliente, né? Tem muito cliente que muda de ideia no meio da ilustração e aí de repente quer uma outra coisa. Teve gente me dando calote, pessoas que não entendiam a minha proposta e ficavam insistindo no estilo que não era o meu. Então eu realmente comecei a me cansar de prestar serviço. Daí em 2012, quando a Lily nasceu, eu comecei a diminuir as encomendas, mas eu só parei definitivamente em 2014. Eu estava doida para ter liberdade de fazer o tipo de desenho que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha no meu coração, que eu tinha vontade de fazer. E foi aí que eu comecei a produzir desenhos mais pessoais, sem correria. Fui fazendo com o meu tempo.
E aí sim, gente, que meu trabalho começou a ficar prazeroso de novo. Agora, gente, não pense que essa transição aí para eu parar de pegar encomenda foi fácil, tá? Até hoje, gente, hoje inclusive, eu recebi um e-mail de uma pessoa muito querida, inclusive, pedindo para eu desenhar uma outra criança dela. E isso aconteceu muito e acontece demais, né? Que eu desenhei muitas crianças e depois disso as pessoas tiveram outros filhos, né? E aí elas pensam assim que esses outros filhos estão injustiçados porque eles nunca ganharam desenho. E é verdade, né, gente? Eu consigo ver. Mas, né, é isso, gente. A gente tem que fazer o que é melhor pra gente também, né? Então, foi em 2013 que a Lalalilalu Studios começou com a sua nova fase, ganhou um website novo, em inglês e português. E foi quando eu comecei a produzir desenhos meus para minha loja. Foi aí que eu voltei a me inspirar nos meus filhos para desenhar e comecei a criar várias ilustrações e produtos para minha lojinha, onde as pessoas podiam comprar para decorar o quarto dos filhos, dar de presente em chá de bebê, aniversários, enfim. Nisso, a Lilinha já estava com um pouco mais de um ano, o Nick já ia para a escolinha e aí eu animei participar num projeto de 365 ilustrações, que tinha a meta de fazer um desenho por dia durante um ano. E, gente, claro que eu não consegui, né? Imagina! Mas eu consegui fazer um pouco mais de 100 desenhos, o que foi ótimo, gente, mais do que suficiente para abastecer minha loja, né? Eu estava começando com a Etsy. E aí foi muito bom, porque deu uma variedade muito boa, assim, para eu colocar lá. Quando eu olho para trás, eu vejo que esse foi o ápice da minha carreira de ilustradora, assim. Foi o momento que eu me senti mais realizada. Cada desenho que eu fazia refletia 100% do que eu sou, do que eu acredito. Eu me sentia livre para criar, para imaginar, para registrar a infância dos meus filhos de certa forma e com mais flexibilidade de tempo. O meu estilo já estava ficando muito mais bem definido, o padrão de cores que eu gostava e a doçura, a delicadeza, a simplicidade, a inocência que eu tentava colocar em cada desenho fazia o meu coração bater mais forte, de verdade. Foi nessa fase que eu descobri que eu realmente amava desenhar. Eu fiz uma série que são, na verdade, os meus desenhos mais populares e a minha marca registrada, de crianças interagindo com animais de forma lúdica. São, sem dúvida, os best-sellers da minha loja. Eu fiz também um projeto em parceria com a página Infância Livre de Consumismo, que eu sempre apoiei e fiquei muito feliz de fazer parte de uma causa dessas. E com isso, meu trabalho ficou sendo mais divulgado entre pessoas que defendiam as mesmas coisas que eu. Que as crianças tenham uma infância simples, com mais brincadeiras e imaginação. Bom, gente, com isso, nessa nova fase, eu comecei a vender os meus desenhos prontos. Eu fazia uma vez e daí eu podia vender para várias pessoas. Mas aí veio também a necessidade de pesquisar impressora, papéis, embalagens, etiquetas e lidar com o correio, que não é das coisas mais fascinantes do mundo. Por um tempo, eu tentei diversificar e criar outros produtos. Eu fiz colares, né? Eu fiz um workshop de 2 horas ali em Vancouver, aprendi a fazer com a resina e aí eu comecei a fazer os colares usando as minhas ilustrações lá dentro. Fiz também cartões postais que até hoje eu vendo na minha loja. E até um tempo atrás eu fazia adesivos e réguas de crescimento, coisa que eu não faço mais. Infelizmente, esses são produtos caros de imprimir e as gráficas mais especializadas com impressões de boa qualidade ficam em outra cidade. Daí, pelo custo e logística, não estava compensando. Outra dificuldade em oferecer uma diversidade maior de produtos é manter o estoque de todos os tipos de embalagem que eu precisava usar. No Canadá, todas essas coisas são bem caras, então, com o tempo, achei melhor enxugar um pouco a loja e concentrar nas ilustrações impressas normais. Foi aí também que eu comecei a fazer os brinquedos de papel. Esses são produtos para download e atualmente são os mais vendidos na minha loja. Hoje são o foco da minha criação. Enfim, gente, chega de papear, né? E vem conhecer a minha fábrica de fofuras. Aqui é onde funciona a Lalalilalu Studios. Bom, gente, ali fica o meu computador, né, com a minha tablet, é onde eu faço não só as ilustrações, mas também os vídeos para esse canal. Essa é a minha parede turquesa que eu pintei quando a gente mudou para essa casa.
Bom, desse outro lado aqui tem essa minha parede de papel de scrapbook que eu mesma fiz. Foi uma amiga que me ensinou e eu já ensinei a técnica lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar. Esse é um autorretrato meu, bem mais jovem, né, gente? Eu fiz ele bem no comecinho da Lalelilolu e considero assim uma relíquia. Ó, aqui tem uma miscelânea de quadrinhos, né? Esse aqui foi feito com cartões de visita, que daqui a pouco eu vou mostrar. Agora, o que eu vou mostrar aqui pra vocês vai chocar muita gente e vai deixar vocês todos morrendo de inveja, tá? Olha o que eu tenho do lado da minha área de trabalho, né? Tchanã! A minha lavanderia. Quer coisa melhor, gente? Emoção e glamour garantidos bem aqui do ladinho. Mas é aqui onde eu estoco as minhas embalagens, o material que eu uso quando eu participo de feiras, que eu vou falar melhor no próximo vídeo, tá? Que não vai ser necessariamente na próxima semana, tá, gente? Mas vai ser em breve. Olha só, caixas com envelopes. Aqui embaixo tem mais embalagens. Aqui também papelão para firmar as ilustrações e não deixar amassar. Aqui envelopes rígidos de vários tamanhos, ou seja, é muita coisa. E olha que eu já eliminei o que eu não uso mais. Bom, agora deixa eu mostrar os detalhes, né? Vamos sair abrindo umas caixas, umas gavetas, vamos xeretar, gente. Bom, aqui ficam guardadas as etiquetas e tudo que eu uso nos envios. Esses são os meus cartões de visita que fazem o maior sucesso em todo lugar que eu levo eles, gente. Tem vezes que eu pisco e já foram todos embora. Esse aqui é o cartão que eu uso para escrever uma mensagem para o cliente, né? Eu mando tudo personalizado e tal. A minha etiquetinha de remetente e isso aqui para detalhezinhos fofos sempre que precisa. Esse aqui são os meus cadernos de desenho desde o início, com todos os desenhos que eu já fiz desde que eu comecei meu negócio. Nossa, olha aqui, gente, é mesmo, já tinha esquecido. Aqui tem os esboços dos posts ilustrados que eu fiz no meu blog. Esse aqui foi do Desmame da Lili. Olha, eu vou deixar o link aí também, tá? Pra quem se interessar. Bom, aqui ficam os carimbos que eu faço à mão pra dar um toque especial nas embalagens. Eu faço esculpindo o desenho na borracha com esse cortador de linóleo. E eu já até ensinei uma vez no site. Vou deixar o link aí embaixo também. Eu acho que esse vai ser o vídeo com mais links da história. Enfim, gente, olha aí os carimbinhos que eu já fiz. Esse do elefante com um coraçãozinho assim, saindo da tromba, é em particular um dos meus preferidos. Essa caixinha aqui é onde ficam os cartões postais que eu ofereço na loja. Olha só, tem vários com praticamente todas as ilustrações que eu já fiz. Olha o verso. E tem uns de Natal que eu só ponho lá no fim do ano. Mas enfim, esses cartões são legais para surpreender as crianças pelo correio, gente. Elas ficam super felizes. E daí eles ficam fofinhos numa moldura ou até pendurados assim, ó, né? Bom, agora deixa eu mostrar essa caixa, que é onde ficam os brinquedinhos de papel e que ficam sempre à mão aqui para as crianças brincarem. Elas adoram fazer teatrinho e coisas assim. Eu costumo colocar um áudio, né, um audiobook no fundo e isso estimula para que elas se concentrem assim e comecem a brincar. Bom, a ideia de fazer esses bichinhos, né, e todos os outros kits de papel surgiu quando as crianças começaram a mostrar interesse em contar histórias. Então eu comecei a fazer esses bichinhos para elas. Aí elas passavam um tempo brincando, vários dias assim, eu observava, ficava vendo o que estava funcionando, o que não estava. Aí eu fazia algumas modificações, aprimorava tudo, né, e foi aí que eu comecei a colocar na loja. Ou seja, gente, eu juntei assim o útil ao agradável, né? Então, uma coisa legal que aconteceu é que eu comecei a postar as fotos desses bichinhos e de todos esses produtos de papel que eu tava fazendo no Pinterest. E imagina só, a gente viralizou. Então hoje chega muita gente na loja a partir de lá. Daí tem muita gente que compra pra usar assim num dia de chuva, ou nas férias, ou às vezes numa atividade na sala de aula, ou até em festinha de aniversário, especialmente quando são festinhas mais caseiras. No aniversário de 5 anos mesmo da Lili, eu fiz isso e foi um sucesso, gente. Foi uma festinha pequena, né? E aí a gente escolheu 2 dos bichinhos pra montar. Eu lembro que foi o coelhinho e o esquilo. E aí a gente fez essa atividade na festa e no final as crianças levaram o restante dos kits para fazer em casa e continuar brincando.
Esses são todos que eu já fiz. Tem o núcleo de bichinhos da floresta, bichinhos da fazenda, núcleo Chapeuzinho Vermelho, que inclui o lobo vestido de vovó e a cama para ele deitar. Tem os personagens do Quebra-Nozes. Bom, e esse kit do Quebra-Nozes, em especial, ele vem com a historinha escrita ali que você pode ler para a criança enquanto ela brinca. Ou, se você não tá com tempo, ou não tá com paciência de ficar ali repetindo a história, porque criança é assim, eles gostam de ouvir várias vezes, né? Rola também de gravar um áudio, né? Você lendo, e aí você deixa ali tocando e a criança vai escutando aquilo e ela vai brincando. Tem também o núcleo aterrorizante do Halloween. Tem os fantoches de dedo de criaturas da floresta e, infelizmente, algumas se encontram decapitadas. Ai, que final triste, né, gente? E por último, tem os cubos de história, que sempre foi o preferido do Nick. Eles vêm assim, para colorir. Daí a criança joga os cubos e tem que inventar uma história com todos os elementos que saem. É bem legal. Depois as ovelhas saem correndo, aí depois eles entram todos num barco, aí eles saem pelejando, mas aí saíram nadando. E agora esse tem sido o foco para mim na minha loja, criar mais produtos para download. O que é ótimo, gente. A vantagem é que eu não preciso usar correio, não preciso comprar embalagem, nada disso, né? Eu só coloco lá na loja, a pessoa baixa, imprime e já tá pronto para brincar. E aí cada um desses produtos, ele vem com as instruções de como montar e tem também um vídeo que eu fiz que explica passo a passo, então não tem erro. Ai, gente, eu tenho tantas ideias para esses brinquedos, assim, para imprimir. E eu espero fazer várias dessas ideias esse ano ainda. Bom, e o negócio é que agora eu tenho canal, né, gente? Então, assim, a minha atenção, ela não é 100% mais para as ilustrações. Eu tô amando fazer os vídeos e tá ótimo. Eu tô fazendo duas coisas que eu amo fazer. Gente, olha o que eu achei aqui. Esse aqui é o Lux e esse é o Flux, né? Eu sei que tem muita gente aí que vai me perguntar, porque tem muita gente que sempre me pergunta se eu não tenho vontade de ilustrar livros infantis. E a minha resposta é sim, mas eu queria ilustrar os meus próprios. Eu tenho várias ideias para escrever livros e quem sabe, né, gente? Quem sabe? Tá aí um sonho meu, escrever as minhas histórias. Mas enfim, eu já ilustrei um livro, tá? Que são esses personagens aqui, fofonildos. É uma história muito, muito fofa. Foi escrita por uma amiga minha, Fabiana, que ela é bonequeira. E ela escreveu a história e aí eu ilustrei. E é história bilíngue, ela é inglês e português para crianças mais novinhas, porque é bem, bem curtinha e inocente, assim. Infelizmente a gente nunca publicou esse livro mesmo, então eu tenho ele na loja, ela também tem na loja dela, para baixar, e aí tem um formato para colocar no celular, ou na tablet, ou então para imprimir em casa. E aí vem com esses personagens aqui para você imprimir e fazer os bonequinhos para as crianças brincarem. E por fim, deixa eu mostrar aqui o meu estoque de ilustrações impressas que a pessoa pode comprar para emoldurar e colocar no quarto da criança, ou no cantinho da leitura, ou para dar de presente, né? Então você me pergunta, mas Lu, minha filha, por que você tem esse tanto de caixa aí com gravura na sua casa? Bom, porque a minha impressora tava catimbando e agora estragou de vez. Ai, gente... Olha, é a segunda que estraga dessa marca, tá? Então, óbvio que não recomendo, né? E eu também não tô animando comprar outra. Bom, quando essa impressora funcionava, eu ia imprimir na medida que eu fazia as vendas. E aí, eu até aceitava personalizar alguns detalhes do desenho, né? Tipo cor de cabelo, cor da roupa, alguma coisinha assim. Mas agora que estragou, gente, fica inviável pra mim. Então, a alternativa que eu achei foi mandar imprimir em grande escala numa gráfica lá em Vancouver. Então, eu tenho tudo aqui pronto. O bom é que fica bem mais fácil para mim quando surge uma feira que eu quero participar, porque já tá tudo aqui prontinho. E daí eu deixo tudo aqui nessas caixas, todas separadas por tamanho e já dentro do plástico e com papelão pronto para o envio. Ai, deixa eu mostrar a última ilustração que eu fiz, essa aqui dos vagalumes. Agora falta empacotar para deixar tudo organizadinho. E no mais, aqui ficam os colares, que eu só vendo até o estoque acabar. Eu amei muito fazer, gente, mas infelizmente resina é uma coisa meio tóxica. E daí começou a produzir uma alergia nas crianças, mesmo eu fazendo quando elas não estavam em casa. E como é um processo que não dá para fazer lá fora, porque precisa de temperaturas quentes e não pode ter vento nenhum, infelizmente eu tive que parar de fazer. Mas, como eu tenho alguns prontos, sigo oferecendo na loja.
Tem tamanho para mulheres, crianças e são hipoalergênicos. Bom, gente, então para terminar esse vídeo longuíssimo, eu queria falar que eu tô muito feliz e realizada com tudo isso, que eu tô feliz de estar conseguindo criar coisas que incentivem uma infância mais simples, com mais brincadeira, com mais imaginação. Eu acredito muito nisso. Então, se você tiver interesse em comprar qualquer um desses produtos para imprimir, eu vou deixar um link com uma promoção especial para quem assiste o canal, né? E muito obrigada, eu espero que você goste. Então é isso, gente. Obrigada para quem assistiu esse vídeo. Deixe seu like, tá? E compartilhe, né? Vai que você gostou e quer compartilhar com alguém. Tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo para você. Tchau. Popó, popó, tchau! You